Enquanto vocês vão entrando, eu vou comentar com vocês por que é que eu tenho um carinho, um apego especial por esse tema. Primeiramente, eu sou de uma família de obesos, né? Pelo menos a minha família direta, pai, mãe, irmãos. Então, quando eu estava me formando, em 2003, meu irmão, um ano mais novo do que eu, ele foi paciente de cirurgia bariátrica. E ele perdeu 64 quilos, né? E foi uma cirurgia, a princípio, super bem sucedida. Mais à frente, creio que em 2015, minha mãe fez cirurgia bariátrica também. Ela nem era tão obesa, ela perdeu cerca de 30 quilos. Porque nem sempre o motivo de fazer a cirurgia bariátrica é apenas a obesidade mórbida. Muitas vezes o grau de obesidade não é tão grande, mas a pessoa tem repercussões metabólicas, né? Especialmente um diabetes descontrolado, uma pressão arterial descontrolada, que era o caso da minha mãe. Ela teve um diabetes de difícil controle, com múltiplos medicamentos e ainda era muito jovem. Foi a solução que foi encontrada no momento. E ela de fato ficou muito bem, né? E assim, da minha família, quem não fez cirurgia bariátrica tem peso para fazer e não fez porque não tinha coragem, porque, sei lá, porque considera que não é o caso. Isso também não vem ao caso, né? E eu sou uma pessoa que vive brigando com o peso. Eu acho que se eu não brigasse com o peso, eu já tinha ido para uma bariátrica também. Independente disso, eu atuo com muitos médicos gastroenterologistas, né? E recebo muitos pacientes ou que fizeram cirurgia bariátrica e estão com sinais e sintomas bucais, ou muitas vezes antes de fazer, já que tem profissionais que na equipe tem o cirurgião dentista, tem alguns médicos gastroenterologistas e algumas equipes de cirurgia bariátrica, já que a gente fala de uma equipe, que entendem da importância, né, da saúde bucal, especialmente nos 3, 4 primeiros meses após a cirurgia. Se a pessoa faz a cirurgia bariátrica com a saúde bucal comprometida, a chance de danos mais à frente é maior, né? Então eu tive essa possibilidade, já trabalhei em clínica gástrica, trabalhando na parte de halitose, né? Então é uma área que eu vivo no ponto de vista familiar e no ponto de vista profissional, tá bem? Deixa eu ver o que vocês estão comentando aqui. Então tem dentista também, dentista especialista em OPNE, o cunhado de Laís fez bariátrica, mais dentistas. Renata, dentista de pacientes bariátricos, como eu, né, Renata? Eu já atuei no serviço de uma clínica, um hospital gastroenterológico, e uma das minhas funções era cuidar dos pacientes de cirurgia bariátrica. Minha amiga Carla, que é dentista e já foi paciente de bariátrica, né? Minha grande amiga, minha dupla, professora Daiane Rocha, ela fez uma cirurgia bariátrica, ela foi paciente de bariátrica também, né? Então, assim, é uma coisa que faz parte da vida da gente. Que se você não fez em você, você tem algum familiar que fez, algum paciente que fez, não é verdade? Ou você é um profissional de saúde que cuida dessas pessoas, né? Então, eu acho que daí a importância do tema, né? Como a gente divulgou, é uma cirurgia que está crescendo, que até há outras possibilidades hoje, alguns medicamentos que prometem diminuir os casos de cirurgia bariátrica, outros casos não, outros casos é a solução principal, né? Então aqui a gente vai falar um pouquinho de cirurgia bariátrica e de técnicas restritivas, como por exemplo o balão intragástrico, né? Porque pode ter um efeito também semelhante em relação à saúde bucal. Se alguém tem alguma noção assim das consequências, tá, de uma cirurgia desse tipo para a saúde bucal, comenta aqui embaixo também para a gente ir discutindo, tá certo? Mas eu trouxe alguns pontos que eu acho importante tocar com vocês nesse assunto, e aí vamos devagarinho ao longo dessa 1 hora que a gente tem. Pessoal, é um tema que eu acho importante, eu gostaria que isso chegasse a muita gente, né? E aí quem tá por aqui, que conhece alguém que pode ter interesse, pega o aviãozinho e manda, tá certo? Que é para chegar para bastante gente, até porque a live não vai ficar disponível por bastante tempo, tá certo? A gente tá fazendo hoje e ela já vai sair do ar. Então vamos lá.
a perda de peso em si traz repercussões para a saúde bucal. Se o paciente ele é obeso, essa gordura ela não está só na parte visceral, ou não está só na barriga, ou não está só nos glúteos, né? Tá em todo o corpo. E por incrível que pareça, para muita gente, a mucosa jugal acumula uma camada de gordura, palato. Então, por exemplo, uma pessoa que usa uma prótese total, que perde bastante peso, a prótese total fica como? Fica frouxa, não é verdade? A gente que trabalha com pacientes hospitalizados, com pacientes com doenças debilitantes, como alguns tipos de câncer, que o paciente perde muito peso, com algumas doenças degenerativas, a gente percebe que as próteses totais, mucossuportadas, acabam ficando frouxas. Então essa é uma repercussão, né? Prótese total, quando o paciente faz uso, prótese total frouxa. Aí mais gente comentando aqui, a Helena é bariátrica há 2 anos, perdeu 60 quilos, menina, não fazia ideia. Você vê, né, como que as cirurgias hoje estão super bem sucedidas, né? Porque eu acho que o critério é muito diferente, né? De avaliação nutricional, de acompanhamento psicológico, de a pessoa tentar esgotar todas as alternativas antes de partir para uma cirurgia, né? Então eu acho que as coisas são feitas com mais cuidado, com mais critérios. De qualquer modo, repercussões bucais elas são inevitáveis. Então a primeira que eu falei, para quem usa prótese total mucossuportada, próteses mucossuportadas em geral, é que provavelmente a prótese vai desadaptar, vai precisar ser feita uma nova ou um reembasamento. Primeira coisa, tá? Que mais? Quem já fez ou conhece alguém que fez, deve lembrar que nos primeiros dias após a cirurgia, a pessoa precisa fazer uma alimentação super frequente, aquele copinho, né, de cafezinho de 50 ml, e precisa tomar aquele copinho com um caldo de carne, com água de coco, e depois com coisas mais líquidas. Depois começa a ser permitido uma alimentação mais pastosa. De qualquer modo, a pessoa passa o dia tomando copinho, né? Isso faz sentido para vocês, se vocês já ouviram falar sobre isso. A gente fala de fazer higiene bucal após as refeições principais, né? Para uma pessoa padrão. Café, almoço e jantar. Quem pode fazer nos lanches, faz nos lanches também, muitas vezes antes de deitar. Mas a pessoa vai fazer, em média, de 3 a 6 rotinas de higiene bucal por dia. Vocês acham que quem toma um copinho das 7 da manhã até as 10 da noite, tomando copinho de hora em hora, muitas vezes até de 30 em 30 minutos, vai limpar a boca tantas vezes ao dia? Já fizeram essa conta? De 7 da manhã às 22 horas, quantas horas dá isso? 13 horas. Você acha que a pessoa vai fazer 13 higienes bucais? Não, né? Então, assim, vamos acumular resíduos na boca. Se são resíduos à base de carboidrato, à base de açúcares, isso vai favorecer a presença de bactérias sacarolíticas, de bactérias que se nutrem da sacarose, e que são bactérias cariogênicas, né? Então, a bactéria está lá porque tem substrato, porque tem alimento de bactéria. Então, qualquer problema que a pessoa vai ter relacionado à desbiose, a desequilíbrio de microbiota bucal, o ambiente favorece. Se a dieta é rica em sacarose, vai favorecer a presença de bactérias cariogênicas e a pessoa tem um risco maior de cárie. Não só pela presença dessas bactérias, tá, gente? Porque a pessoa está comendo lá de meia em meia hora, de hora em hora e não está limpando a boca. Esses são 2 fatores. Consumo de carboidrato e higiene deficiente. Muitas vezes ela é feita com qualidade, mas não é feita com a frequência adequada. A questão é que não é só isso. A questão é que muitas vezes, quando a pessoa faz a cirurgia bariátrica, ela fica com eventos de refluxo. Não necessariamente com a doença do refluxo gastroesofágica de forma crônica, mas ela tem o estômago ali reduzido. A gente vai falar das diferentes técnicas, tá bem? Daqui a pouco. E muitas vezes no início ela tem refluxo. E esse refluxo, ele pode chegar na forma do líquido ou na forma de gases no ambiente bucal,
causando episódios de biocorrosão, que é muito associado às lesões cervicais não cariosas. Não sei se vocês lembram aí que a gente tem a erosão, né, que é a biocorrosão, é a mesma coisa, que são ácidos de origem não microbiana. Aí a gente tem a abrasão, que é o abrasivo, é a pasta de dente de carvão, é a escovação com força. A atrição, que é o bruxismo. A abfração, que tem a ver com as forças oclusais. Mas a erosão ou a biocorrosão, ou a erosão ácida, causa lesões, muita gente chama de lesões de perimólise, de qualquer modo causa ataque ao esmalte. Muitas vezes a pessoa perde o esmalte e começa ataque à dentina. Ataca a superfície, esse ácido que chega na boca em forma de líquido ou de gás, ataca as superfícies de restaurações. Restaurações ficam porosas, ficam ásperas. Com isso, favorece o acúmulo de quê? De mais micro-organismos, já que a restauração fica porosa. E isso é uma bola de neve, né? Eu tenho consumo de carboidrato, aumento de microbiota cariogênica, biocorrosão, né? Muitas vezes uma escovação deficiente, é o quarteto perfeito que eu preciso para a doença cárie, especialmente se eu pensar em alterações salivares. A gente vai chegar lá já, nas alterações salivares, tá bem? Deixa eu só ver o que vocês estão comentando aqui, até para eu poder chegar nisso. A Helena fala que teve periodontite nos 4 primeiros meses. Periodontite, ela vai ter muito a ver, Helena, nesses casos, primeiro com a imunidade da pessoa, depois com a questão nutricional, né? A Carla comentou aqui, eu fiquei debilitada nas vitaminas. Muitas pessoas ficam com a limitação na absorção de vitaminas. Isso pode ser temporário ou pode ser até crônico, né? Tem pessoas que precisam repor de forma injetável e de forma periódica. E a gente diminui muito, a gente desconsidera muito o papel das vitaminas e dos minerais na saúde bucal, né? Mas isso tem um papel importante. Eu vou falar disso melhor também. Vou falar mais de periodontite, vou falar mais sobre vitaminas, tá? Aqui, justamente a Helena fala que não teve baixa de vitaminas, que voltou a trabalhar com 8 dias, que 2 meses antes iniciou as vitaminas. Gente, cada pessoa vai ser uma. Cada pessoa vai ter um comportamento, né? Depende muito do organismo, depende da técnica, depende de muitos fatores, né? Mas é muito comum sim hipovitaminose, especialmente naquelas técnicas que eu não mexo só no estômago, que a gente sempre fala cirurgia de redução de estômago, né? Mas hoje a gente chama de cirurgia metabólica. Não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, cirurgia metabólica. Anota aí, porque talvez um paciente chegue falando, ou você é paciente, vai chegar no médico, ele vai dizer, não, vamos fazer uma cirurgia metabólica, e muita gente acha que é diferente de cirurgia bariátrica, mas não, porque ela vai mexer em todo o metabolismo, e muitas vezes você vai fazer a redução do estômago, mas também do intestino. Tá? As cirurgias mais antigas, elas eram mais restritivas de fato, e elas davam mais repercussões em termos de vitaminas e minerais. Mas o que eu falei aqui então? Dieta mais frequente, muitas vezes sacarolíticas, a base de sacarose, perdão, o que favorece o acúmulo e a proliferação de bactérias sacarolíticas, favorece a desbiose bucal, junto com eventos de refluxo que favorecem a biocorrosão. Então aqui eu já tenho várias repercussões. Já falei da perda de peso com as próteses totais frouxas, né, folgadas, para quem usa prótese mucossuportada. E aí tem um detalhe. Muitas vezes, gente, a gente está falando aqui no pós-operatório imediato. Mas em geral, sem julgamentos, quem faz a cirurgia bariátrica teve em algum momento, ou até tinha até o ato da cirurgia, eventos de compulsão alimentar. Nem sempre era aquele gordinho que já foi uma criança gordinha e que foi ganhando 2, 3 quilos por ano depois dos 30 e que fez essa cirurgia aos 60. Né? Então nem sempre é isso. Muitas vezes é uma pessoa que tem um peso, até tem um sobrepeso, mas que ganha 20, 30 quilos no período curto, no período difícil da vida, por qualquer motivo, né? Eu acho que é bastante frequente, pelo menos os casos que chegam para mim. E se essa pessoa tem uma compulsão alimentar, nem sempre aquilo é resolvido com a cirurgia. Eu tenho um amigo gastro que ele fala muito, ele faz assim, Cecília, eu opero o estômago, eu não opero o cérebro. E o paciente tem que trabalhar muito a cabeça.
Porque se ele não trabalha a cabeça, ele vai ficar tendo eventos de compulsão alimentar. Só que o estômago está menor. E aí fica ali passando mal. E muitas vezes o refluxo tem a ver com isso. Eu já vi isso em pessoas que eu acompanho. Por exemplo, naquele estômago só cabe 200 ml de líquido ou de alimento. Antes cabia 800, cabia 1 litro. E agora só cabe 200 ml. E aí a pessoa pega, toma 200 ml de leite achocolatado. Daqui a meia hora ou 1 hora, cabe mais 100, ela come o equivalente a 100 ml de brigadeiro. Daqui a meia hora ou 1 hora, come o equivalente a 100 ml de lasanha. Então, muitas vezes, ela não vai comer o volume de uma vez só, mas ela vai continuar, mesmo depois do período inicial, que a pessoa precisa usar o copinho, alguns pacientes vão continuar comendo. Numa quantidade menor, num intervalo mais curto. Muitas vezes até conseguem perder peso assim, porque a ingesta calórica é menor do que o gasto de energia, mas ainda assim tem eventos de compulsão alimentar. Então isso tem muito a ver com refluxo. Alguns pacientes chegam até a ter eventos de vômito, E aí com o vômito, mais biocorrosão, certo? Então tem que levar isso em conta. Tem que levar também a questão da preferência pelos alimentos cariogênicos, No início não, que é caldinho, que é aguinha de coco, não. Mas quando começa o pastoso, aí começa muito coisa à base com batata, mingau, alimentos engrossados, vitamina, iogurte. E muitas vezes a pessoa não está tomando ali com um adoçante, com xilitol, com estévia. Muitas vezes está tomando com açúcar, E aí a preferência também a longo prazo, daquelas pessoas que são loucas por doce. Então isso aí vai interferir de forma direta, sim. Falei dos vômitos, do refluxo, das consequências do refluxo. Tem um estudo muito bacana que fala sobre mudança de microbiota. Ele pegou, vê que estudo legal, gente, vou colocar no meu Telegram para vocês conhecerem. Ele pegou pessoas que iam ser submetidas à cirurgia bariátrica antes de passarem pelo processo e avaliou a microbiota bucal, Colheu ali, fez um PCR, fez uma análise microbiológica e traçou um perfil de bactérias. E aí pegou essas pessoas depois da cirurgia, um certo tempo depois, e avaliou e viu que as bactérias bucais mudam. Claro, gente. A dieta da pessoa muda, as bactérias mudam. Se tem refluxo, as bactérias bucais mudam. Se modifica a saliva, elas mudam. Se eu tenho mais alimento, então tudo que interfere no ambiente bucal modifica a microbiota, Então assim, a gente falou de patógenos cariogênicos, mas a gente pode ter também patógenos responsáveis por cárie e doença periodontal. Eles podem aumentar por vários fatores. A gente vai entrar um pouquinho mais nisso. O que mais? Pensando em longo prazo da cirurgia, não sei se alguém já ouviu falar sobre isso. Quem tem uma compulsão alimentar importante, opera o estômago e não trabalha a cabeça, muitas vezes troca um hábito por outro. Tive alguns pacientes que depois de uma cirurgia metabólica começaram a fumar. Vocês conhecem alguém assim? Se alguém conhece que começou a fumar, alguém que começou a fumar depois, comenta aqui. Tive paciente que não tinha hábito de fumar maconha ou fumava de forma recreativa, 3, 4 vezes ao ano, e começou a fumar maconha de forma diária, porque era uma das maneiras de suprir aquela compulsão alimentar que já não era mais possível. E aí eu tô falando de tabaco, que tem repercussões diretas na boca, O tabaco, ele aumenta o risco do câncer de boca, isso a gente já sabe. Aumenta o risco de halitose, eu vou falar mais de halitose com vocês. O tabagismo modifica a saliva, Então isso modifica toda a microbiota bucal. O tabagismo aumenta o risco para a doença periodontal e camufla a doença periodontal, Porque a gengiva do paciente tabagista acontece o quê? Ela sangra menos. Você tem destruição periodontal, tem perda óssea, tem bolsa, sem muitos sinais e sintomas. Então, assim, tabagismo, se o paciente começa a fumar, vai ter efeito sim. Etilismo, pacientes que começam a beber, ou que começam a beber mais, ou começam a beber com mais frequência. E aqui eu não estou falando não necessariamente na questão do alcoolismo.
de a pessoa ser alcoólatra ou alcoólico. Né? Não estou falando necessariamente nisso, mas eu estou falando nesse aumento de frequência, né? De frequência, então a pessoa consumia só no fim de semana, começa assim uma tacinha por dia, né? Então não necessariamente ela vai ter aqueles sintomas de dependência, de tolerância, mas o álcool ele traz efeitos. Ele aumenta o câncer de boca, ele atrapalha a absorção de vitaminas e minerais, o álcool diminui a saliva, o álcool resseca a mucosa, vamos falar também da questão de mucosa, então vai ter vários efeitos. Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Gosto demais de ver esses comentários. Tá? A Helena que fala que é grata por ter uma vida nova sem precisar morrer e reencarnar. De fato, Helena, para muita gente é uma vida nova. Para minha mãe é uma vida nova. Minha mãe é super jovem. E minha mãe é uma pessoa que hoje faz trilha, que foi para Foz do Iguaçu, fez trilha com a gente, que foi para Disney e aguentou o dia todo sem reclamar, que faz a unha do próprio pé, que faz atividade física, né, hoje. Então, assim, ela tem outra vida. Carla fala aqui que já vários pacientes que após a bariátrica começaram a beber mais. Gente, isso é extremamente comum. A realidade é que se existe uma compulsão alimentar, existe alguma questão daquela pessoa. Alguma carência que está sendo suprida, alguma ansiedade que está sendo aliviada pelo alimento. E a partir do momento que ela não pode mais consumir aquela quantidade de alimento, ela vai focar, direcionar para algum lado. Tem pessoas que trabalham mais, tem pessoas que ficam aficionadas por atividade física, né? Tem pessoas que ficam com a vida sexual, inclusive, muito mais ativa depois da cirurgia bariátrica, depois da cirurgia metabólica, como a gente tem chamado hoje, né? Por quê? Porque seria uma das maneiras de ter prazer que são viáveis, que não tem a ver com a dieta, né? Mas o álcool, ele tem muita relação. O fumo também é comum. Aí o fumo de suas diversas formas. Maconha, narguilé, cigarro. Carol fala aqui, perdemos uma paciente na CAPES recentemente por alcoolismo, pós-bariátrica, super jovem. Gente, isso é muito comum. Né? Não tô falando assim, ó, se você tá pensando nesse assunto, não faz a cirurgia bariátrica ou a cirurgia metabólica porque você vai ficar com alcoolismo. Não é isso. Mas é uma coisa importante de ser avaliada. A equipe tem que avaliar bem, tem que orientar bem o paciente, e algumas pessoas não precisam só do tratamento psicológico antes do procedimento. Muitas vezes, depois do procedimento, elas deveriam continuar, né, para ter esse suporte. O que mais? Claudinha, perfeito, minha comadre fez bariátrica e aumentou muito o consumo de café. Olha aí, gente. Cafeinismo. Que bacana, né? Eu não tinha nem anotado isso, viu, Claudinha? Tá vendo como é que eu aprendo com vocês? Deixa eu anotar aqui na minha listinha. Quem tiver mais coisa aí, contribui. Né? Eu acho que aqui o conhecimento a gente divide e multiplica. Né? E o café, ele vai ter repercussões em boca. O café mancha a restauração, isso todo mundo sabe. Né? Mas o café, ele altera a saliva. O café em excesso altera paladar. O café em excesso ou qualquer outro alimento quente aumenta a descamação na mucosa. E descamação na mucosa tem várias repercussões. Vou falar com vocês ainda de descamação de mucosa. Renata fala aqui. O maior uso de álcool gera mais acidez na boca por gerar mais vômito. Veja, o uso do álcool não necessariamente gera acidez, a não ser que seja caipirosca, né? Coisas ou misturado com bebidas gaseificadas. Então, nem sempre o álcool é ácido, né? Mas se a pessoa tem vômito ou se tem refluxo por causa do álcool, sim. Aí vai aumentar, vai favorecer biocorrosão. Biocorrosão tem consequência em dente, mas tem consequência em mucosa. Estou aqui falando muito de descamação de mucosa. E o que é que implica essa descamação de mucosa bucal? Maior risco de afta, de estomachites em geral. A mucosa fica mais fina, mais friável, com mais chance de fissura. E aí é mais fácil uma candidose manifestar, um herpes labial, porque o lábio está descamando, manifestar, certo? E favorece também essa descamação, essa pelinha, esse epitélio que descama, ele acaba parando em cima da língua, que é o tapete felpudo que está dentro da boca, né? E acaba aumentando a formação de biofilme lingual, ou saburra, como alguns chamam.
E esse biofilme lingual é um dos grandes vilões de que problema? Quem souber, anota aqui pra mim. A halitose, né? Marta pergunta de dica de prevenção antes da cirurgia. Vou conversar, tá, Marta, sobre antes e sobre depois. É um dos objetivos dessa live. Tem alguém que colocou aqui uma perguntinha na interrogação. Patrícia. O que eu acho dos efeitos do refluxo e do desgaste dentário tem relação direta. Eu tenho um caso, acho que eu mostrei para a turma de vocês, Patrícia, na graduação, e quem faz o curso de halitologia comigo também eu mostro, porque a gente aborda bastante esse tema quando eu falo de halitose extrabucal, de halitose por origem gástrica. E na graduação eu dou aula sobre lesões cervicais não cariosas, né? Então vamos lá. Falei do refluxo em relação à biocorrosão, mas isso não só em dente. Em dente e mucosa, então vai ter diversas repercussões. Tá? O que mais? Eu dividi aqui com vocês. Alcoolismo e tabagismo. E aí as síndromes de má absorção, né? Que podem acontecer tanto por uma alimentação que não está adequada, né? Tem gente que comia 1 quilo de comida, agora só vai comer 200 gramas de comida. Então ela, muitas vezes, ela não vai comer uma comida de qualidade. Seria o ideal. E é o que a gente vê acontecendo mais, né? Porque eu acho que as pessoas estão sendo mais bem assistidas. Mas eu conheço pessoas que fizeram mais ou menos essa lógica. Já que só cabe 200 gramas de comida, eu vou comer 200 gramas de Big Mac, do sanduíche do McDonald's. E da próxima vez 200 gramas de pizza. Então assim, o nutriente ali vai estar chegando ruim. Mas às vezes a pessoa tem uma dieta boa, ela tem uma dieta joia. Tá comendo ali proteína de qualidade, tá comendo ovo, tá comendo peixe, tá comendo soja, e aí vai. Né? Tá comendo batata doce, tá comendo carboidrato de qualidade, tá comendo inhame, tá comendo folhagem, tá comendo fruta. Tá se alimentando bem. Apesar de ela ter uma boa alimentação, uma boa dieta, nem sempre ela está bem nutrida. Porque a nutrição não tem a ver só com ingesta, não tem a ver só com o que eu como. Tem a ver como que isso é processado no meu sistema digestivo. Faz sentido para vocês? Depende, a digestão começa na boca, amilase salival, petialina. Continua no estômago, especialmente digestão de proteína. E aquele estômago ele foi reduzido. Então imaginem que eu chego com proteína não digerida no intestino. Não é verdade? E aí, gente, na parte intestinal, especialmente quando eu tenho um encurtamento do intestino, eu vou ter menos absorção de nutrientes em geral. Na verdade, muitas vezes se encurta o intestino para ter menos absorção de caloria, né? No intestino delgado eu vou estar ali absorvendo nutrientes, no intestino grosso primordialmente água, né? De modo que aquele bolo alimentar, à medida que vai chegando ali, ele vai se tornando bolo fecal, mais líquido no delgado, e à medida que chega no grosso, fezes mais sólidas. Então eu encurto especialmente o intestino delgado. Uma parte das calorias que chegam aí, que seriam absorvidas e que iriam para a corrente sanguínea na forma de glicose, né, vai deixar de ser absorvido. Isso vai ajudar com que a pessoa emagreça mais. Então as técnicas mais radicais, onde eu não mexo só com o estômago, eu mexo com o intestino, elas ajudam a pessoa a emagrecer mais, mas também elas aumentam o risco de má absorção. O que quer dizer isso, Cecília? Quer dizer que aquela pessoa ela pode consumir a dose diária recomendada de vitamina D, mas talvez os níveis séricos dela, os níveis sanguíneos, vão ficar abaixo do normal. E tem casos que mesmo que a gente suplemente, porque o padrão é suplementar via oral. O paciente que faz uma cirurgia dessas vai tomar, por exemplo, um Centrum, e às vezes um zinco por fora, um magnésio por fora, uma vitamina D por fora. Em geral, o correto seria dosar, que o nutricionista, o nutrólogo, né, nós dentistas podemos dosar também, que a gente dose e verifique o que é que está inadequado e que vá suplementar especificamente o que está inadequado. Né? Nem sempre é feito assim dosando. Tá? Mas muitas vezes, se o paciente toma o comprimido via oral, a má absorção dele está tanta que
o processamento daquele medicamento que vai se dar do intestino para a corrente sanguínea também não se dá legal. Do mesmo jeito que não absorveu o nutriente do intestino delgado para a corrente sanguínea, nem sempre o princípio ativo daquele medicamento, aquela vitamina D ou aquele ácido fólico, vai ser absorvido do intestino para a corrente sanguínea. Por isso que algumas pessoas que foram pacientes bariátricos precisam fazer reposição vitamínica injetável, tá? Não sei se vocês têm, aqui às vezes a gente não entende por quê. Muitas vezes o intestino da pessoa fica prejudicado, porque foi encurtado e porque frequentemente o paciente que fez cirurgia bariátrica, ele tem desbiose intestinal, tem desequilíbrio da microbiota intestinal, certo? Já que a digestão, ela fica alterada, né? Muitas vezes eu tenho encurtamento intestinal ou eu tenho um desvio, né? Um desvio desse processo do estômago para o intestino. Nem sempre eu corto um pedaço do intestino, mas muitas vezes eu inativo. E isso modifica a composição microbiana. Gente, toda e qualquer mudança na boca, vai modificar, na boca e na saúde, vai modificar as bactérias da boca. Toda e qualquer mudança vai modificar as bactérias do intestino. E hoje a gente já sabe que existe uma relação das bactérias da boca com as do intestino. Ou vocês acham que os patógenos, que a microbiota intestinal, ela vem de onde? Ela vem do ânus para dentro? Ou o padrão é o quê? Que vem vem da boca, vem da dieta, vem do meio externo, a gente deglute. Algumas vão chegar viáveis no intestino, outras não, né? E aí muitas vezes, gente, elas vão se multiplicar ali conforme as condições do ambiente. Então, se eu tenho desbiose, eu tenho desequilíbrio, né? Muitas vezes é um paciente que precisa usar probiótico, tá? Então eu vou falar um pouquinho também de probiótico no final. Doutora Dânia, deixa salvo. Eu acho que eu vou deixar até amanhã, Dânia. Depois a gente vai liberando os trechos, tá certo? Vai liberando os trechos para vocês. Então vamos lá. Síndrome de má absorção, né? Tive um paciente que ele fez a cirurgia, ele era meu paciente já. Era um paciente que tinha 2, 3 restaurações, não tinha história de cárie ativa. E aí, quando ele voltou, 6 meses depois da cirurgia, para fazer uma revisão de rotina, e eu fiz interproximais de molares e premolares, ele estava com cárie interproximal em todos os dentes. Inclusive com um dente que precisou ser feita endodontia, né? Então, assim, a gente vê que altera de fato. O que mais? O que eu posso mais mostrar para vocês? Alteração de paladar. Não sei se vocês já ouviram falar sobre. Né? Se você tem refluxo, esse refluxo ele vai chegar primeiro onde? Palato e língua. Frequentemente o palato mole fica avermelhado. Isso é um dos sinais, do refluxo. É uma das coisas que eu vejo. Eu olho aquele palato mole avermelhado, isso é sinal de refluxo. Só que a gente pode ter sinal de refluxo em língua. Tem uma publicação que eu falo sobre isso, tá? Eu acho que eu vou fazer repost dessa publicação nos meus stories, lá, @doutora Cecília Guiar, para vocês verem, que é a língua de um paciente com refluxo intenso. Aquele refluxo, aqueles ácidos que causam biocorrosão nos dentes, que aumenta a descamação das células da mucosa bucal e que isso predispõe à afta, isso predispõe à fissura, à estomatite, mas isso também, esse refluxo, ele faz as papilas gustativas da língua crescerem. Então, aquelas papilas gustativas da língua que fazem aquele tapete felpudo, à medida que crescem, a língua fica mais felpuda, fica com papilas maiores. E isso, além de favorecer ainda mais o acúmulo de biofilme lingual, de saburra, isso altera o paladar. A gente sente o gosto por onde, gente? O paladar, né? Começa na língua, nas papilas gustativas, depois eu vou transmitir aquele estímulo para o sistema nervoso, para ser processado no sistema nervoso central, certo? Mas se eu modifico a minha anatomia da língua, a minha morfologia da língua, eu posso ter alteração de paladar. Pensa aqui comigo. Eu tenho papilas gustativas de um tamanho padrão. E aí eu como, sei lá, pensa numa coisa meio gordurosa,
uma picanha. Eu como uma fatia de picanha. Não sei se vocês salivaram, quem gosta. Quem não gosta, me perdoe, tá? Mas eu como. Quem não gosta, pensa no abacate, que é gorduroso, numa castanha de caju. E fica aquele resíduo ali. Você vai deglutindo saliva e você vai fazendo autolimpeza bucal. Ou você limpa a língua com escova, com limpador, com a técnica que for mais adequada para aquela pessoa com gaze. Ou você limpa a língua e você remove o excesso de resíduo. Quem tem papilas gustativas crescidas, o que é que vai acontecer? Imagina que aqui são papilas gustativas. Vai acumular mais resíduo entre as papilas. E mesmo que o paciente esteja salivando e deglutindo, daqui que eu faça a autolimpeza e que eu varra aqueles resíduos, vai demorar mais. E muitas vezes essa pessoa angustiada por aquele gosto persistente do alimento é a pessoa que tomou um iogurte e fica horas com gosto de iogurte, só que daqui a pouco não é um gosto de iogurte bom, é um gosto de iogurte estragado, de iogurte azedo. Né? Então o que quer que ela coma, daqui a pouco ela está com gosto daquilo ali, mas daquela comida cansada, muitas vezes deteriorada, e ela fica sentindo gosto em alguns casos. E aí nessa ânsia de melhorar o gosto, começa a raspar mais a língua, começa a usar mais enxaguantes, muitas vezes mais enxaguantes com álcool, ou enxaguantes ricos em lauril sulfato de sódio, que também aumenta a descamação. Então é uma faca de dois gumes. Tá? Então o refluxo ele faz papilas gustativas crescerem e hipocialia ou hipossalivação também. E gente, como é comum. Por quê? Pensa aqui comigo. Um ser humano saudável, padrão, ele precisa de 35 ml de líquido para cada quilo de peso. Aí o camarada tem lá 100 quilos, ele precisa de quanto de líquido por dia? 3,5 litros. Essa é a média. Se ele trabalha falando, se ele faz atividade física intensa, se é uma pessoa que tem muita sudorese ou que faz exercício físico intenso, essa cota aumenta. Se é respirador bucal, essa cota aumenta. Vários fatores que fazem com que a cota de líquido aumente. Né? Mas no início o estômago daquela pessoa não cabe muita coisa. Aí a pessoa faz assim, meu Deus, vou tomar água, que não tem gosto de nada, ou vou tomar um suco de laranja. Né? É líquido, legal. Ainda assim é líquido. Porém, a água é o líquido mais importante para hidratar. Só que eu tenho o segundo caso, que a pessoa faz assim, só cabe 200 ml, quer seja de sólido ou de líquido. Vou tomar água ou vou comer um brigadeirão? Vou comer uma torta de morango. Muitas vezes ela vai querer comer a torta de morango. Ou até uma canja de galinha. Vamos falar em coisa saudável. Um pedaço de batata doce. Mas ela prefere muitas vezes colocar sólido do que líquido. Então muitas vezes é uma pessoa cronicamente desidratada. Tá? E um dos primeiros sintomas de desidratação é a sensação de boca seca, a xerostomia, mas um dos primeiros sinais é a hipossalivação, a redução do fluxo salivar. Eu preciso, para ter bananada, eu preciso de quê? De banana. E para ter saliva, qual é a matéria-prima? Primordial. Água. 99% de água. Se a pessoa está se hidratando menos de água ou de outros líquidos, a saliva fica reduzida. E saliva tem tudo a ver com paladar. Pessoas que têm menos saliva, em geral, têm alteração de paladar. Tá? Primeiro porque a saliva, ela faz autolimpeza bucal. Ela pega resíduos, ela pega bactérias também, e você deglute aquelas bactérias, então ela vai fazendo autolimpeza bucal. Pensa aqui comigo. Se eu produzo 900 ml de saliva por dia, toda vez que eu tiver 20 ml, mais ou menos, 15 ml, eu vou engolir. Ou senão eu engasgo ou babo. Se eu tenho 900 ml, quantas engolidas dessa de 15 ml a pessoa faz? Um bocado, né? Um bocadão. Se eu tenho, em vez de 900 ml, eu tenho 200 ml de saliva, vocês concordam que essa pessoa vai deglutir menos? E que vai fazer menos essa autolimpeza bucal? Quando eu degluto, gente, eu pego a ponta da minha língua, coloco aqui na papila incisiva, ocluo os dentes, sugo, faço toda uma contração de musculatura perioral, perilabial, de musculatura mastigatória. Minha língua, ela vai para o céu da boca e a gente suga essa língua e boa parte de resíduos
de biofilme lingual, de biofilme dentário, de bactérias, e aí vai, de células descamadas, isso é deglutido. Se eu tenho menos saliva, vai ficar mais resíduo na minha boca. Tá? Pensando também em saliva versus paladar, na saliva existe uma proteína, uma metaloproteína chamada gustina, tá? Que ela é responsável pela maturação das papilas gustativas. Quer dizer que se eu tenho uma saliva boa em quantidade, mas acima de tudo em qualidade, eu vou ter papilas gustativas mais maduras. Se eu tenho alteração salivar, isso pode comprometer as minhas papilas gustativas. Por isso que muitas vezes pacientes aciálicos sem saliva ficam com a língua como despapilada, não é verdade? E isso altera o paladar. Ela pode ter hipogeusia, redução do gosto. Essa pessoa pode ter ageusia, ausência de paladar. Isso é muito comum em quem faz radioterapia de cabeça e pescoço mais severa, mais intensa. Mas, em geral, o paciente que fez cirurgia metabólica, ele vai ter digeusia, que é distorção do paladar, que é gosto persistente mesmo na ausência de estímulo. Como assim? Gosto amargo, constante, gosto metálico, constante, gosto de sangue, gosto de ferrugem, gosto de podre, gosto de azedo, e aí vai. Eu só nunca vi digeusia até hoje com gosto doce. Senão a pessoa nem... Acho que quem tem com gosto doce não procura o dentista, né? Mas em geral a pessoa tem esses gostos persistentes e isso é muito desagradável. Isso altera muito a qualidade de vida. Imagina aí vocês o dia todinho com gosto amargo na boca, com gosto salgado na boca, com gosto metálico na boca, é muito chato, né? E isso tem uma relação direta com o mau hálito, com o tipo de halitose que a gente chama de halitose subjetiva. O que é isso, gente? O que é uma coisa subjetiva? É uma coisa que eu tenho a impressão, que eu sinto, né? Se eu amo alguém, é um sentimento, é uma coisa subjetiva. Se eu tô com uma dor e não tem nenhuma lesão no meu braço, ali não tá machucado, não tá cortado, mas meu braço dói, sei lá, tomei uma pancada, ou eu tenho uma dor crônica, uma bursite, né? O que é uma fibromialgia, não é porque eu não estou vendo lesão ali que aquela pessoa não tem dor. Dor é algo que cada um sente e que nem sempre tem a ver com dano, com lesão. Não é verdade? E aí, gente, se você sentir um gosto ruim na boca, você pensa o quê? Vocês aí, quando acordam, especialmente quem dorme de lado e que baba, que dorme com a boca aberta, ou quem é respirador bucal, ou quem ronca e a boca fica seca, a pessoa acorda com gosto ruim na boca. Se você dorme sem limpar a boca, aí que acorda com gosto ruim. A pessoa janta, limpa a boca, vai dormir 3, 4 horas depois e não limpa de novo, o paladar ruim é maior. Se você bebeu à noite, tomou todas, está com aquela ressaca inesquecível. A gente fala que a pessoa está com gosto de ressaca. Quem já ouviu aqui? Gosto de cabo de guarda-chuva. Eu queria saber quem é que comeu cabo de guarda-chuva para sentir esse gosto. Mas é um gosto que o paciente descreve. Já perdi as contas. Doutora, eu acordo com gosto de cabo de guarda-chuva. E a gente associa muito a halitose. Quando eu tô com gosto ruim, eu penso o quê? Se meu gosto tá ruim, o cheiro que eu estou exalando tá como? Tá ruim também. Pode até ter uma relação, mas nem sempre. Então a pessoa tem a sensação que tem mau hálito e ela sofre com isso, as consequências disso. Mas a pessoa também pode ter halitose objetiva, halitose real, halitose perceptível por terceiros, por aquelas pessoas que estão ao redor. Ela está de fato exalando o cheiro. Por quê? Porque a saliva diminui, isso favorece a halitose. Porque biofilme lingual aumenta, isso favorece a halitose. A redução salivar e o aumento de descamação, né? Além do biofilme lingual, favorece a formação de cásios amidalianos, que são bolinhas amarelinhas que ficam dentro das criptas amidalianas, né? Criptas são cavidades das amígdalas que algumas pessoas têm. E aí, dentro daquela cavidade, pode formar uma massinha chamada cásio, que tem um cheiro ruim, que tem um gosto bem ruim. E tudo isso favorece a halitose bucal. Aumenta o risco de doença periodontal, isso favorece a halitose bucal, né? Então são vários fatores. Aumenta a ulceração, favorece a halitose bucal, certo? Só que eu tenho também a halitose extrabucal.
em alguns casos. Cecília, você está dizendo que todo mundo que faz cirurgia bariátrica tem halitose extrabucal? No início, sim. No início da cirurgia, toda e qualquer pessoa que faz cirurgia metabólica, ela tem halitose extrabucal. Ela pode ter bucal, mas a extrabucal ela vai ter com certeza. Que tipo de halitose extrabucal é garantido no paciente de cirurgia metabólica? A halitose, o hálito cetônico, que é aquela quando eu tenho queima de gordura. Você faz uma cirurgia metabólica, um dos objetivos é perder peso, perder gordura, né? E quando eu perco gordura, eu tenho um fenômeno chamado cetose, né? Que seria uma fonte, uma maneira alternativa de nutrição celular, já que minha glicose sanguínea cai, eu fico com pouca glicose, eu queimo gordura e eu tenho liberação de corpos cetônicos. Eu queimo gordura como fonte alternativa de energia. E esses corpos cetônicos são resíduos, são resultados desse processo, são subprodutos que saem no ar exalado pela boca e pela narina. Porque esses corpos cetônicos estão no sangue. Eles estão na corrente sanguínea. E na hora que o sangue passa pelo pulmão, que a gente faz hematose, que a gente coloca oxigênio para dentro e que a gente exala o gás carbônico, esses corpos cetônicos, eles são pequenos, eles são voláteis e eles são exalados pela respiração. E eles têm cheiro de fruta passada ou de manteiga rançosa, depende de quem descreve. Manteiga rançosa é aquela manteiga estragada, que tem um gosto bem desagradável. Fruta passada é o mais comum, né, que é aquela banana da casca preta, a fruta ficando meio podre, né? E tem gente que fala que é cheiro de acetona. Já tive pacientes com hálito cetônico intenso e que teve cheiro de acetona. De acetona é solvente, removedor de esmalte, né? E esse hálito, gente, o hálito cetônico, ele não é mascarável. Gente, que gaguejada. Que eu quero dizer com isso, que o hálito cetônico não é mascarável? É que o hálito bucal eu até posso mascarar. Alguns tipos de halitose extrabucal, elas até são mascaráveis também. O cetônico não. Porque aquilo ali está circulando na corrente sanguínea e eu não consigo diminuir. Como é que eu faço para diminuir o hálito cetônico no paciente que fez cirurgia bariátrica? Com alimentações mais frequentes, com uma boa fonte de carboidrato. Um carboidrato de liberação lenta, de baixo índice glicêmico. Né? Exemplo bom, inhame, abóbora. Né? Então, aquele carboidrato que demora, que é rico em fibra também e que demora a ser absorvido. Se eu como um pedaço de pão, eu injeto glicose na hora do meu sangue e daqui a pouco não tem mais glicose e começa a cetose. Então, a grande importância aqui de eu ter um nutricionista. Se você é dentista desse paciente, de você pedir que ele vá para o Nutri. Tanto para dosar, para repor vitaminas e minerais, como para fazer uma prevenção de hálito cetônico, para ter uma alimentação mais equilibrada, para diminuir o risco de refluxo, de formação de gases, para cuidar da desbiose intestinal. Então, eu tenho vários fatores ali para ter um Nutri, mas o hálito cetônico é garantido. E quando é que ele vai melhorando? À medida que a perda de peso vai ficando mais sutil. Então, no início, que a pessoa perde 15, 20, 30, 40 quilos, assim, muito rápido, o hálito cetônico vai ser mais intenso. Cecília, o que é que a gente pode fazer além dessa questão de ter uma boa nutrição, né? De cuidar direitinho? Minimizar a halitose bucal. Se eu tenho halitose extrabucal e ainda por cima eu tenho halitose bucal, uma soma a outra e fica tudo pior. Então eu tenho que ter medidas relacionadas à halitose bucal e isso tem tudo a ver conosco, com dentistas. Vou falar um pouquinho mais sobre isso para vocês. Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui para mim. Falei do paladar alterado, falei da halitose cetônica, né, que tem a ver com a queima de gordura. Falei da halitose bucal, que tem a ver especialmente com enxofre, né, especialmente com enxofre. Pode ter outras substâncias relacionadas, mas aqui pensando nas cirurgias metabólicas, é um paciente que vai ter mais biofilme lingual, é um paciente que tem mais descamação de mucosa, que normalmente tem hipossalivação, isso tem muito a ver com enxofre.
Tá? Se ele tem feridas em boca, se ele tem infecção, supuração, caso amidaliano, aí eu tenho os compostos orgânicos voláteis, que também vão ter cheiro ruim. E aí são outros fatores a serem cuidados. Então, se eu quero prevenir e minimizar a litose bucal, o meu paciente precisa de retornos periódicos. Quer dizer o quê, gente? Que essa regrinha de vá ao dentista de 6 em 6 meses não é válida para esse paciente. Ah, Cecília, mas o paciente só vai querer de 6 em 6 meses. Paciência. É o livre-arbítrio. É uma escolha dele. Mas eu que sou dentista dele, eu digo, eu quero ver você mensal para avaliar, né, sinais precoces, que muitas vezes o paciente ainda não tem queixa, ele ainda não tem sintoma, mas tem sinais que o olho fino, o olho apurado vê, para fazer uma orientação de higiene, uma evidenciação de placa, uma orientação de higiene com base na placa corada, né, para fazer a aplicação de flúor e com isso evitar problemas maiores. À medida que esse meu paciente vai melhorando a performance, provando para mim que ele não precisa mais ir mensal, porque ele tá com uma boa manutenção de higiene bucal e ele não tem sinais importantes na boca, eu posso modificar esse tempo. Seu João, o senhor está colaborando tanto e sua saúde bucal tá tão boa que vamos deixar agora de 2 em 2 meses. Percebem? E o senhor começou a colaborar tanto daqui a um tempo, que estava vindo de 2 em 2, vamos deixar de 3 em 3. Vamos deixar de 4 em 4. Gente, de rotina, raramente eu deixo de 6 em 6 no paciente que fez uma cirurgia dessas. A não ser que seja uma cirurgia antiga e que ele tenha me mostrado que ele tem uma boa manutenção. Fora isso, preciso estar ali do ladinho. Porque quando eu for esperar o sintoma, o sinal já gritou. Faz sentido? Quando eu for esperar que o paciente relate, que o paciente queixe, eu tinha sinais ali muito tempo antes, mas ele não estava vindo para mim. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui. Obrigada, Manu. Minha amiga dentista, que daqui a pouco vai ser médica, que fez cirurgia bariátrica, né, Manu? E que de repente pode até trabalhar com isso. Vê que bacana? Como você vai cuidar diferente dos seus pacientes, né? Então aqui falei de halitose extrabucal por origem cetônica, falei de halitose bucal, primordialmente para o enxofre, mas eu posso ter os compostos orgânicos voláteis. E eu tenho um risco pequeno, mas possível, de halitose por origem gástrica, que seriam aqueles odores do estômago poderem ser exalados, tanto pela boca como pelo nariz. Cecília, odor de estômago saindo pelo nariz? Sim. Se alguém nunca fez, vocês vão dizer que nunca, mas eu sei que todos vocês já fizeram, você tá lá com aquele desconforto, aquela eructação gástrica, vulgo arroto, e você vai arrotar, e você quer disfarçar, porque é chato, é falta de educação, e você vai arrotar de boca fechada. O gás sai por onde, o gás do arroto? Pelo nariz. Então, se meu estômago está exalando cheiro, e se eu tenho antiperistaltismo, movimento contra o movimento peristáltico, se eu tenho falha em válvula, né, na válvula do estômago, se eu tenho muitas vezes uma mudança até na posição do diafragma, uma hérnia de hiato, alguma alteração do tipo, eu posso ter conteúdo gástrico com odor exalado. Se a pessoa acabou de comer, vai exalar cheiro de comida. Se a pessoa comeu bacalhau, vai sair no hálito cheiro de bacalhau. Se ela tomou suco de goiaba, vai sair no hálito cheiro de suco de goiaba. Isso no pós-refeição imediata. Depois de um tempo que o suco gástrico começou a agir ali, vai ter cheiro de quê? De vômito. E se o paciente está de barriga vazia, cheiro de suco gástrico, que vai ser um cheiro avinagrado. E isso sai pela boca ou pelo nariz. Se o cheiro ruim se forma no estômago, não tem como sair só pela boca. Isso é um diagnóstico diferencial. Como assim? Paciente de boca fechada. Elimino o ar pelo nariz e eu sinto cheiro ruim. Pode ser de origem otorrinolaringológica, tudo bem, mas aí isso daria tema para outra live, é bem característico. Se tem cheiro de fruta passada ou de manteiga rançosa, é hálito cetônico. Se tem cheiro de comida, de vômito ou de suco gástrico, que seria vinagrado ou de cloro, origem gástrica. E em alguns casos até enxofre por origem gástrica. Tá?
Deixa eu ver o que mais que eu planejava conversar com vocês, né? É a questão do organoléptico bucal e nasal positivo, quando é halitose gástrica, quando é cetônica também, quando é halitose por origem bucal, o cheiro sai ruim só pela boca em geral, raramente vai sair ruim pelo nariz, né? Então eu tenho vários fatores aqui. E aí vamos lá. Antiperistaltismo, que favorece a halitose gástrica e favorece a halitose bucal. Eu tenho esses problemas gástricos, eles podem também favorecer a halitose bucal. Quando a pessoa está com problema gástrico, gente, modifica até a saliva. A saliva da pessoa em geral aumenta de quantidade, ela pode ter uma hipersalivação por causa de um problema gástrico, mas modifica a qualidade, a saliva fica mais grossa, mais viscosa. Isso modifica a microbiota bucal. Certo? Então eu tenho vários fatores aqui associados e eu tenho ainda a halitose subjetiva. Deixa eu ver o que vocês estão perguntando aqui. Tratamento para cásius, gente, isso dá outra live, eu não vou entrar nisso porque o tempo da gente tá contadinho. Em tese, a qualquer momento o Instagram pode me cortar. Tá? Existe exame para avaliar a halitose? Existe sim. Isso também é tema para outra live. Peço que, gente, os temas que vocês tenham interesse, vocês comentem que a gente faz. Esse foi um tema que pediram e eu tô fazendo. Tá? pH ácido pode hipertrofiar as papilas gustativas e atrofiar na acialia? Sim, Helena, perfeito. As papilas gustativas, elas ficam crescidas com pH ácido e aí hipocialia as papilas diminuem, né? E aí assim, orientações: controle periodontal rígido, evidenciação de placa, orientação de higiene, fluorterapia se necessário, estímulo salivar, se possível e necessário, orientações sobre hidratação, sobre consumo hídrico, orientações sobre dieta, e aí a gente vai entrar junto com o Nutri. Sim, gente, dentista pode orientar a alimentação. Não estou falando aqui de perda de peso nem de ganho de massa muscular. Estou falando de orientações de dieta relacionadas à saúde bucal. Isso dá outra live. E é um tema que eu amo falar sobre. Né? E se o paciente tem qualquer alteração gástrica, manutenção frequente com o médico gastroenterologista. Isso é uma pergunta importante para fazer. Qual foi sua última ida ao gastro? E o Nutri, o senhor está indo? E está suplementando vitaminas e minerais? Se está suplementando, está fazendo aleatório ou está medindo trimestral, semestral, para saber o que suplementar? Então a gente precisa perguntar isso, porque tudo isso interfere na boca. Tá? O que mais que eu tenho aqui? O uso correto das medicações prescritas, uma boa dieta eu já falei. O uso de probióticos, probiótico terapia pode ser muito importante para esses pacientes. Isso dá outra live, não consigo falar tudo com vocês, né? Deixa eu ver se eu consigo responder ainda alguma pergunta antes que o Insta me corte. Se eu recomendo a remoção do aparelho ortodôntico antes da bariátrica, depende, isso é uma coisa que tem que ser pensada, sabe, Rê? Mas o paciente, se ele tem aparelho ortodôntico, a gente precisa conscientizar ele muito. Que ele vai ter que fazer uma boa higiene e que, se for o caso, ele vai ter que ir mensal para o dentista. Ele vai mensal fazer a manutenção ortodôntica, mas aproveita que tirou o arco, que tirou ali os elásticos e aí faz aquela profilaxia caprichada. Tá, gente? Obrigada. Aqui, muito aprendizado, vocês estão comentando. Live show. Gostei da troca. Claudinha, obrigada pela dica do cafeinismo, anotei aqui, viu, no meu roteiro. Eu acho que a gente sempre aprende com vocês, né? Mas existe toda uma relação, né? E essa questão da saúde bucal vai interferir da saúde do paciente como um todo. Então eu tenho várias e muitas possibilidades de repercussão. Espero que tenham gostado. Adoro nossos momentos da terça-noite. Fiquei um tempo afastada de vocês, né? Mas agora eu voltei com tudo. E aí, gente, quiserem tema, pede pra gente, tem um post que a gente pergunta qual o tema que você quer da próxima live. Vocês opinaram muito pouco, hein? E fala com a gente também nos stories, fala com a gente no privado, que é um prazer. Adoro fazer o desejo de vocês, fazer a vontade de vocês. Tá bem? No mais, muito obrigada, boa noite, se cuidem, né? Cuide da saúde da boca de vocês, do paciente de vocês, cuide da saúde do corpo, da saúde da cuca.